das portas e nos muros de Jerusalém. Glória seja dada ao nome do Senhor. E ele é um homem de aliança com Deus. Vou repetir tudo o que eu disse. Ele era um homem preocupado com o seu povo. Ele era um homem de oração, lágrimas e jejum. Ele era um homem de grandes projetos. Ele era um guerreiro, ele era um santo de Deus, ele era um reformador e ele era um homem de aliança com o Senhor. Mas o tema dessa festa é mulheres que oram. E falando deste ponto na vida de Neemias, eu vejo que esse homem de Deus marcou ou deixou marcas indeléveis, marcas que não podem ser apagadas, porque a oração de um salvo ninguém pode apagar. Pode até tentar apagar a minha história e a sua, mas eu quero dizer que mesmo depois da morte, sua oração ainda está viva diante de Deus, e o odre das lágrimas ainda está com as lágrimas. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. E a Bíblia nos diz que Neemias começa seu livro orando. Ele ora ao saber da miséria do povo em Jerusalém. Em Neemias capítulo 1, versículo 4 ao versículo de número 11. Aleluia. Depois ele ora diante do rei, capítulo 2, versículo de número 4. Ele ora diante do escárnio dos inimigos, Neemias 4 e 4. Ele ora diante das ameaças, 4 e 9. Ele ora rogando forças ao Senhor. Ele diz: esforça as minhas mãos para a obra, capítulo 6, versículo 9. Ele ora quando sentiu temor diante do que Sambalate mandava lhe dizer para lhe amedrontar, capítulo 6, versículo de número 15. Ele ora louvando no capítulo 9, do versículo 5 ao versículo de número 38. Ele ora a Deus rogando a organização do ministério, capítulo 13, versículo 14. Ele ora diante dos abusos e dos pecados praticados pelo povo de Deus, em capítulo 13, versículo 22. Ele ora quando ele vê uma mistura se instalando dentro do ministério da igreja. Neemias 13, 29. E o último versículo do capítulo 13, versículo 31, é uma oração. Veja quantas vezes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes eu encontro Neemias orando. O livro dele tem apenas 13 capítulos. Ele teve uma vida de intensa oração. Ele buscou a Deus. Aleluia. E eu gostaria nesta tarde de dizer que para alcançarmos o propósito de Deus, devemos entrar como Neemias entrou no caminho da oração. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Paulo exorta em 1 Tessalonicenses 5 e 17: orai sem cessar. Aleluia. Os desafios eram grandes. Ele tinha grandes desafios a enfrentar. Em primeiro lugar, Neemias não tinha recursos físicos, financeiros, para bancar a obra que ele pensava em terminar. Ele não tinha recursos, mas a Bíblia nos mostra de que ele entra na presença do rei. Capítulo de número 2, versículo 3 ao versículo de número 8. O rei, ele olha para Neemias e diz a Neemias: eu noto que o seu rosto está triste. O que significa isso? E ele disse:
que temeu nesse momento, orou ao Deus do céu, no versículo de número 1 e o versículo de número 2, e ele diz: como não estaria triste o meu rosto em saber da miséria que está o meu povo na minha terra, em Jerusalém. E ele disse: o que me pedes agora? E ele disse: olha, eu queria recursos. Eu queria autorização, em primeiro lugar, para voltar à terra dos sepulcros dos meus pais. Segundo, eu queria uma carta, aleluia, para eu passar pelos rios e pelas províncias dos governadores. E eu queria também madeira. Eu queria madeira para levar. O Deus que trabalha, o Deus que abre as portas, o Deus entrar na presença do Rei e pedir a Ele recurso e dizer a Ele: eu preciso de recursos da tua parte. E Deus tocou no coração do rei, e o rei deu carta a Neemias, e ele montou no seu cavalo, atravessou as fronteiras, conseguiu, glória a Deus, recursos, mas tinha um segredo no coração. Ele não contou nada a ninguém, ele não disse nada a ninguém. Ele foi olhar como estava Jerusalém, que estava em uma miséria total, as portas queimadas, os muros destruídos, não havia recursos, só pedras queimadas, porque Nabucodonosor havia queimado toda aquela região. Mas o Senhor nosso Deus nos mostra que isso não atrapalhou aquilo que ele tinha dentro do seu coração. Ele abençoou, glória a Deus. A Bíblia diz que um dos grandes desafios de Neemias era agora enfrentar os inimigos. Havia inimigos por toda parte. Como está escrito no capítulo 2, versículo de número 10 do livro de Neemias. Veja que alguém se irrita, ferve em ódio, porque Neemias estava interessado pelo bem de Jerusalém. 2:10. O que eu vi no Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, lhe desagradou com grande desagrado, porque alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Jerusalém. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava montado. Aleluia. Neemias sai à noite, na escuridão da noite, para ver, mas os inimigos estavam atentos. No capítulo de número 4, versículo de número 1, diz a palavra de Deus: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso, sacrificarão, acabá-lo num só dia, vivificarão dos montões as pedras que foram queimadas. E estava ele, Tobias, o Amonita, e disse: ainda que edifiquem vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Veja quanto escárnio, veja quanta gente contra, eram os inimigos da obra de Deus. Mas Neemias tinha um outro grande desafio, entre eles os recursos que não eram fáceis, havia inimigos na frente e a grande obra de restauração dos muros. Ele tinha uma missão, era restaurar os muros
e as portas. Glória a Deus. No capítulo de número 6, versículo de número 3, a Bíblia Sagrada nos diz assim, aleluia: e enviei mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande... Qual era a obra? Era a reconstrução dos muros. Glória seja dada ao nome de Jesus. A Bíblia nos mostra que ele também tinha um grande desafio: restaurar o culto e o pacto do povo com Deus. Que coisa difícil, porque eu sempre digo, construir igreja é fácil, só é ter recurso, tijolo, areia, cimento, trabalhador, no instante você levanta, bota tudo. Agora reconstruir vidas, trazer vidas para perto de Deus, trabalhar essas vidas, levar essas vidas para o altar do Senhor, ela tem um preço maior. E Neemias tinha esse caminho a seguir também. A Bíblia diz que em 52 dias o muro foi concluído, mas havia muita coisa pela frente para fazer. Não pense de que vai ser fácil o caminho de um restaurador. E além do mais, havia uma grande dificuldade pela frente: remover os abusos cometidos dentro da obra de Deus. Porque você tem inimigo fora e às vezes inimigos se levantam dentro. Mas nada disso destruiu o intento de Neemias. Sua chamada estava viva, sua chamada estava acesa. No caminho de um restaurador haverá sempre grandes obstáculos. Eu fiquei pensando, quando almocei e desci lá para a minha sala, eu anotei aqui: Noé enfrentou a sua geração corrompida. Moisés enfrentou Amaleque e os egípcios. Josué enfrentou os cananeus. Os juízes enfrentaram os midianitas e outros povos. Elias lutou contra Acabe e Jezabel. Jeremias enfrentou seu próprio povo. Ezequias enfrentou a Síria. Samuel enfrentou o pecado da casa de Eli. Nunca vai ser fácil a caminhada de um restaurador. Se você está querendo facilidades, se você está esta tarde procurando agradar ou procurar situações que apenas sejam favoráveis ao teu ministério e ao meu ministério, estás enganado esta tarde. Porque te diz o Senhor: haverá muitos obstáculos pela frente, haverão dificuldades que surgirão na tua caminhada, mas se tu permaneceres firmes no meu altar, eu tirarei da frente os obstáculos e te farei vencer, te farei alcançar o objetivo. Aleluia. Eu escuto Deus nesta tarde dizendo: não desista do seu povo. Não desista do ciclo de oração que Deus te entregou. Não desista da obra que Deus colocou nas tuas mãos. Não desista do ministério de louvor que Deus entregou a ti. Não desista do altar que Deus levantou e disse a você: para onde você for, leve esse altar com você. Eu quero você no altar. Eu quero você na minha presença. Eu quero você fazendo o meu querer. Eu não lhe chamei para você enterrar os talentos. Eu lhe chamei para desenterrar talentos. Eu chamei você para
Jerusalém. Eu lhe chamei para você chorar pelo meu povo. Eu lhe chamei para você ensinar o meu povo. Eu lhe chamei para a minha presença. Sinta a chamada, sinta ela queimar dentro de você nesta tarde. Sinta o Espírito Santo lhe dizendo: se você permanecer, você verá com seus olhos, e vai haver inquietação na vida de muitos que estão desacreditando que a obra será feita. Capítulo 6, versículo 15 ao versículo de número 16.